Eu consultei uma nutricionista, ela já disse, que horas tu tem gravado o podcast? Daí eu falei, por volta de 12h, 2h. Ela, então, quando tu gravar, nesses dias tu não precisa almoçar, viu? Fica em jejum, porque tu já almoça os teus colegas. Então, fica tranquilo, é isso. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja em que momento vocês estiverem ouvindo esse podcast. Tá começando aqui mais uma edição do Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo. Sou Matheus Ribeiro, um dos editores do Yahoo, apresentando mais uma edição desse podcast, né, já que a gente tá tentando revezar aí, eu e André Carboni, nem sempre bate a agenda. Por exemplo, eu tô apresentando hoje porque semana que vem eu tô de folga, então tenho que fazer a minha essa semana. Tô aqui mais uma vez com os nossos queridos blogueiros do Yahoo Esportes. Alexandre Pretzel, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Matheus, sempre um prazer revê-lo. Com outro componente não posso dizer tanto assim a mesma coisa, mas eu gostaria de ver também como âncora do podcast o nosso Luiz, que sempre gravou vídeos comigo lá na redação do Yahoo Esportes e me deixava falar bem mais do que você e o Carboni, então seria interessante isso. A gente tá, o nosso senhor Luiz Aversa no momento está deslocado para outras equipes, então é nosso novo operador de finanças ultimamente. Tá indo muito bem nisso, Luizão. Deixo aqui meus parabéns, inclusive, sei que você tá ouvindo. Eu também tô com o Jorge Nicola, que, por incrível que pareça, não teve seu número vazado naquela lista que vazou aí de números, né? Graças a Deus, né, Nicola? A primeira coisa que uma pessoa, para quem não sabe, vazaram 208 nomes de jornalistas, jogadores, ex-jogadores, técnicos, enfim, uma farra do boi. E a primeira coisa, quando uma pessoa veio me mandar, você viu a lista, Nicola? Eu falei, do que se trata? A pessoa me explicou, a primeira coisa que eu fui ver, vamos ver se eu vou sofrer com isso ou não. Graças a Deus não participei. E ao contrário do Pretzel, o meu destaque inicial não vai para crítica nenhuma interna, não vou fazer nenhuma reivindicação, é sempre um prazer estar com vocês. É engraçado porque você já teve o seu telefone vazado ao vivo, né? Ao vivo para todo o Brasil, mas dessa diretamente vez... da tela da ESPN. Onde é que saiu essa lista? Tá no WhatsApp, depois eu vou te mandar. O Nicola falou que tem vários números verdadeiros ali. Tem vários verdadeiros. Tem alguns que estão desatualizados, viu, Matheus? O problema, os que estão errados não é que foram inventados, mas é que já houve atualização e os números estão velhos. Ontem foi uma grande questão tentando entender de onde veio isso. Tinha o telefone do Jürgen Klopp, Matheus. Pra mim, o mais aleatório de todos era do Klopp. Lá, o que o Kloppão da massa tava fazendo numa lista que tinha Emerson Leão, tinha o Gabi Gordo, entre outros. A tecnologia ajudou, mas ela também atrapalha nesse sentido, né? Antigamente não tinha problema disso aí. Você tinha que vazar o caderninho do amigo, né, pra poder ter esses contatos aí. Mas, a gente vai começando aqui mais uma edição desse podcast com o nosso tema. Inclusive, eu fiz uma pesquisa rápida em um dos grupos do trabalho, perguntando qual era a opinião das pessoas sobre esse tema que a gente vai falar, e todas disseram que elas odeiam o tema, que odeiam a possibilidade disso acontecer. A gente vai falar hoje sobre a Copa do Mundo de 2 em 2 anos, né, que a FIFA tá ventilando, tá tentando colocar aí como alguma coisa viável. Eu sei que provavelmente, eu acho que a opinião de nós três aqui é uma opinião bem parecida, de que não é uma ideia muito boa, não é uma ideia muito legal, mas eu queria que a gente, sim, e a gente já ouviu várias opiniões aí falando mal sobre o assunto. Eu queria que primeiro aqui a gente tentasse achar, tipo, o que seria bom disso. Você tem algum positivo nessa ideia, Pretzel? Olha, primeiro até eu queria estender isso para nossas vidas também, né? Tem horas que tá tudo calmo, tá tudo em paz, em vários setores, e aí aparece alguém do nada que resolve, de repente, sabe, criar alguma coisa, arrumar um pelo em ovo, ou criar alguma situação contraditória, né? Ou que não aguenta ver um ambiente em paz, em silêncio, né? Na calmaria. Então, isso aí é complicado. Então, o que o presidente da FIFA está fazendo, na minha opinião, eu acho que é a mesma coisa. Tá tudo certo, né?
Copa do Mundo de 4 em 4 anos. E aí, do nada, eles devem ir lá num daqueles cafés da manhã suntuosos, nos hotéis em Zurique, né, ou naqueles banquetes, né, para aqueles presidentes de confederações espalhadas pelo mundo inteiro que só votam neles e não são muito não são muito, como é que eu posso dizer, críveis, né? Não há muita credibilidade com eles. Aí eles resolvem assim, o que nós vamos fazer para tumultuar o futebol? Um dia eles acordaram assim, né? Estavam lá, não tinha nada para fazer. E aí o Arsene Wenger, lá do fundo da sala, falou, eu tenho uma ideia. Vamos esculhambar o futebol. Vamos fazer uma Copa do Mundo a cada 2 anos. E aí a gente diminui as datas FIFA, em compensação a gente acaba com os jogadores. Vamos simplesmente terminar com o jogador de futebol. Né? Porque a Copa do Mundo geralmente ela é no verão europeu. Ela só vai ser agora no inverno, em novembro e dezembro, no Catar, por causa do Catar. Porque a temperatura no meio do ano é insustentável. Aí ninguém aguenta. Então, cara, é simplesmente lamentável. O principal produto do futebol mundial, que é a Copa do Mundo, eles querem transformar em algo corriqueiro, em algo banal a cada 2 anos. Eu acho a ideia estapafúrdia, a ideia péssima. E a ideia é onde as pessoas só pensam num dinheiro, né? Inclusive com o apoio do Ronaldo Nazário, que virou empresário de futebol, o fraco, diga-se de passagem, porque o Valladolid acabou sendo rebaixado para a 2ª divisão. Então, cara, é um negócio impressionante. Não se discute nada. E outra, né? Querem enfiar isso goela abaixo. Nem consultaram os jogadores também. Os jogadores já com a Copa a cada 4 anos, eles já chegam no bagaço no final das temporadas. As férias são cada vez menores. E a Copa a cada 2 anos é um negócio realmente que, fisicamente, na minha opinião, em relação aos atletas, também vai trazer um prejuízo gigantesco. Eu acho que foi muito bom que eu pedi pro Prédio se ele tinha algum ponto positivo, né? Pelo jeito, 0. Não tem nada de positivo. O único ponto positivo nesse tipo de argumento e debate é eu poder debater vocês. Agora, eu consultei uma nutricionista, ela já disse que horas tem gravado o podcast. Daí eu falei, por volta de 12:00, 2 horas. Então, quando tu gravar, nesses dias tu não precisa almoçar. Viu? Fica em jejum, porque tu já almoça os teus colegas. Então, fica tranquilo, é isso. Eu fico impressionado com a modéstia do Prétio. Passa tempo, vem tempo e ele é tão modesto que não conseguiu responder a primeira pergunta do podcast. A pergunta foi, tem vantagem? Apresente alguma vantagem, mas de fato a pergunta é muito boa. É difícil encontrar algum ponto positivo nessa... Vamos pensar, Matheus. Tem muito torcedor que é só torcedor de futebol na época de Copa do Mundo. Tem alguns milhões espalhados pelo mundo. No próprio Brasil, algumas pesquisas já mostraram que a pessoa não tem time e ela gosta de futebol só em Copa do Mundo. Então, se a gente tivesse uma Copa a cada 2 anos, Matheus, a gente teria um envolvimento maior de pessoas não ligadas ao futebol com o mundo da bola. E aí é mais fácil de rentabilizar com publicidade, com anunciantes. Por exemplo, o Yahoo passa a ter mais parceiros comerciais, o Pretzel no canal dele e eu no meu canal da mesma maneira. O mundo do futebol passaria a respirar e a atrair mais público a cada 2 anos. Mas esse é o único ponto que eu consegui responder, para mim, na melhor pergunta do podcast. Eu duvido que você consiga fazer uma melhor do que essa. Para mim, eu acho que o único ponto positivo que eu vejo é diminuição de datas FIFA, né? Durante o ano. Porque existem 2 propostas na FIFA. Porque hoje a gente tem 5 janelas de datas FIFA, em março, junho, setembro, outubro e novembro, cada uma com 9 dias. Normalmente são 2 jogos. Ultimamente aí a gente tem datas FIFA maiores por causa da pandemia, né? Porque a gente teve jogos de eliminatória cancelados lá atrás, né? As 2 propostas da FIFA no momento são você fazer uma super janela entre outubro e novembro para ter jogos eliminatórios, e aí uma janela em junho e julho para ter Copa do Mundo e torneios continentais. Copa do Mundo em anos pares, torneios continentais e anos ímpares, né? E a segunda sugestão 3 janelas. 2 a 3 semanas em outubro, 1 a 2 semanas em março e outra janela em junho e julho, novamente, para torneios oficiais, como Copa do Mundo e continentais. Copas do Mundo em anos pares e continentais em anos ímpares, né? Você acha que, por exemplo, essa mudança de datas FIFA poderia
aliviar um pouco para os clubes, poderia trazer talvez um futebol de seleções melhor? Nenhuma garantia, né, Matheus? Nenhuma garantia. Eu acho que a Copa a cada 2 anos, e ainda mais com 48 seleções, né, do jeito que o Infantino pretende fazer, eu acho que ela vai vulgarizar o espetáculo, né, e eu não vejo como tanto atrativo assim. Eu não vejo mesmo. Tu vai deixar de ter aquela expectativa, tu vai banalizar os jogos, e não há nenhuma garantia de que a qualidade vá melhorar. Recentemente agora eu comentei aí 2 jogos da Champions League, certo? Aí o Chelsea defendendo o título, um jogo absolutamente normal, e aí se você vê os jogos das seleções europeias na eliminatória, né? Jogos fracos, bem fracos. A Espanha, por exemplo, eu comentei contra Kosovo, um jogo sofrível. Eu comentei também um outro jogo, Noruega contra Gibraltar, e aí Gibraltar é um futebol semi-amador que, sabe, não dá graça. Eu acho que tu pode tornar os jogos mais interessantes, né, com divisões por forças, para chegar numa eliminatória mais quente, assim. Agora, a Copa do Mundo a cada 2 anos, cara, eu acho que é desvalorizar o produto. É como a gente fazer o nosso podcast diário aqui, entendeu? Seria, por exemplo, algo legal, mas seria algo muito, muito desfavorável para vocês. Então, certo? Então, a Copa do Mundo a cada 2 anos é mais ou menos fazendo essa analogia com o nosso podcast. Você até comentou da Espanha, né? Porque, tipo, acho, para mim, um dos grandes problemas é que se você for olhar, por exemplo, a situação do Pedri. Cara, o Pedri jogou uma temporada inteira pelo Barcelona na temporada passada. Bem lembrado. Jogou Eurocopa, jogou Isso. Olimpíadas. E na Olimpíada, Matheus, ele tava se arrastando. Ele e o Dani Olmo. O Dani Olmo também tava se arrastando. Os dois que jogaram a Euro. E aí já começou a temporada logo depois. Foram convocados, né, para essas partes das eliminatórias pela Espanha. Cara, assim, eu acho que eu defendo um pouco a questão, tipo, eu gosto dessa mudança das janelas. Eu não gosto tanto da ideia de Copa do Mundo de 2 em 2 anos, mas eu ficaria feliz se pelo menos essa ideia das janelas de data FIFA fossem implementadas. Porque eu acho que isso poderia, tipo, reduzir o desgaste, por exemplo, de tanta viagem, por exemplo. Você tá falando dos jogadores brasileiros do Liverpool, por exemplo. Todo mês os caras têm que fazer uma viagem Inglaterra-Brasil, depois aqui dentro do Brasil, depois aqui dentro da América do Sul, fazer uma viagem tipo, para jogar aqui no Brasil, depois uma viagem para jogar fora do Brasil e depois uma volta para Inglaterra, tendo que voltar para o Brasil provavelmente primeiro, né? Então, se você faz isso todo mês, eu acho que você desgasta demais o jogador. Achei um ponto positivo. Um único que eu vejo. Único. A eliminatória sul-americana não vai ter 18 datas. É o único ponto positivo. É o único. Você vai ter eliminatórias a cada... Você vai ter eliminatória o tempo inteiro também. Não, calma. Tu vai ter... Não, aí é que tá. Tu desvaloriza o produto, tu banaliza. Porque tu vai ter eliminatória todo ano. Ponto. Mas tu não vai ter essa quantidade de jogos que não valem nada. Porque aí tu vai ter 3 grupos de novo ou 2 grupos no máximo. Vamos falar a verdade? Por que a FIFA está preocupada em fazer um Mundial de Clubes a cada 2 anos? Porque ela quer aumentar a sua capacidade de faturamento. Porque a organização do Mundial da Copa do Mundo é o principal produto da entidade que organiza o futebol no mundo. Então, que tal, em vez de ganharmos dinheiro a cada 4 anos, ganharmos dinheiro a cada 2 anos? Mas e o empobrecimento do produto? Dane-se. Mas e todas as limitações de calendário? Dane-se. Mas e tornar o negócio muito menos interessante? Dane-se. O importa é que a gente vai fazer mais dinheiro. Essa é a grande verdade. E o mundo é capitalista, e o futebol é capitalista, os clubes são capitalistas, as federações são capitalistas, todo mundo é movido a dinheiro. E em geral, não se pensa pelo bem do produto, não se pensa no bem do futebol, pensa-se em fazer grana, em fazer dinheiro. Essa é a grande explicação. Por que os caras estão com essa ideia fixa? É também uma forma de você diminuir o peso de uma Champions League ou de uma liga que está sendo estudada, que quase saiu do papel no futebol europeu. Enfim, é a FIFA trabalhando pelo bem próprio. Eu não sei se dá pra você julgar tanto, porque basicamente todo mundo tá
tá buscando seu bem próprio, né? Os clubes buscando seu bem próprio quando tentaram fazer a Superliga, a UEFA buscando seu bem próprio quando tava tentando barrar essa Superliga. Então, tipo assim, não é um negócio tipo, não, a FIFA é a malvadona que tá tentando fazer isso. Não. Todo mundo tá operando pro seu próprio benefício. Mas quem tá pensando no bem do futebol, Matheus? Ninguém. Eu não vejo ninguém, porque se você, quando você pensa na questão da Superliga, a Superliga também aumentaria o calendário do futebol. Também teria mais jogos. E tudo numa questão, tipo assim, de vamos fazer dinheiro. Não julgo de forma alguma. Se eu não tivesse ganhando dinheiro, eu provavelmente não estaria apresentando aqui. Eu sou pago para isso, inclusive, né? Mas converso com o Pretzel e Nicola quase diariamente fora também, converso coisas amenas, mas, tipo assim, a primeira relação nossa é porque, tipo, nós estamos trabalhando juntos. E assim, ninguém tá fazendo nada. Mas, Matheus, mas peraí. Então, mas assim, a gente vai fazer. A gente pode eventualmente fazer o nosso produto ficar pior. A gente tá trabalhando em cima do podcast. A ideia é que o podcast seja cada vez melhor. Aí o Pretzel, que é o brilhante das ideias, ele vem com uma ideia, o podcast vai ficar uma porcaria, mas a gente vai ganhar muito mais dinheiro. Vamos fazer? Não sei se não vale a pena a gente pensar então... É aquilo que eu falei, a banalização, tu fazer todas as edições diárias, entendeu? É claro que, por exemplo, eu e o Matheus e o Carbone, eu acho até que a gente conseguiria manter o nível. Tu eu já não sei, Nicola. Então a gente teria que debater isso internamente. Então a gente faz o rodízio da minha parte. Eu venho só 3 vezes por semana. Fica tranquilo, a gente resolve isso de outro jeito. Não tem problema. É que tu só pensa em monetização também, né? Tu é uma figura também. É que aí, tipo, eu vejo, por exemplo, tipo, essa questão que o Nicola citou. Cara, ninguém tá se preocupando hoje na qualidade do produto em nada, eu acho. Eu acho que tem pouquíssima gente no mundo que se preocupa com o que vai colocar de verdade pro pessoal ver. Eu tenho uma fama aqui de um pouco chato, de um pouco louco, por exemplo, no Yahoo, porque eu me preocupo muito com a estética também, logicamente, com o conteúdo que a gente vai colocar pro nosso leitor, pro nosso ouvinte, mas eu também me preocupo muito com o que ele vai ver. Então, tipo assim, a home tem que estar perfeitinha, os textos tem que estar, tipo, bem alinhados, tem que estar tudo bem certinho pra mim. Eu sempre coloco isso na minha cabeça. Mas eu não vejo muito essa preocupação, e nem falo só no mundo do futebol. Basicamente, tipo assim, em todos os cantos do mundo. O pessoal sempre, tipo assim, escolhe 2. Ou você escolhe a qualidade, ou você escolhe ganhar dinheiro, ou você escolhe ter boas relações com o seu consumidor. Ninguém pensa nos 3 hoje. É verdade. É verdade. E eu acho que é uma grande questão aqui, por exemplo, quando a FIFA tá tentando fazer essa questão de Copa do Mundo de 2 em 2 anos, porque ela tá deixando de lado provavelmente a qualidade do espetáculo. Da Copa do Mundo. Tipo assim, os seus espectadores fiéis em busca de dinheiro e novos espectadores. E novos espectadores, na verdade, é dinheiro. E os locais, né, Matheus? Porque assim, tu consegue ter local inédito a cada 4 anos. Aí tu consegue. Tu achou a Rússia, tu achou o Catar mesmo, que seja bem discutível, né? Mas aí tu começa a enxugar. A cada 2 anos tu vai ter que repetir. A Europa é dominante. A Europa é dominante. E aí, em 26 já serão em 3 países, né? A Copa já serão 3 países. Estados Unidos, México e Canadá, mesmo que a maior totalidade dos jogos seja nos Estados Unidos. Ainda assim, será o envolvimento de 3 países, cara. Então tu começa a ficar assim, tu quer agradar todo mundo, mas o que tu entrega não é o ideal. Aí eu concordo com o que o Matheus falou também. E aí diminui-se também a exigência, né? Porque, por exemplo, se você consegue planejar uma Copa a cada 4 anos, você pode criar um caderno de encargos
para o país sede para obrigá-lo a trabalhar bem. A cada 2 anos eu duvido que a gente tenha esse mesmo rigor. Embora também é preciso lembrar que a FIFA tem escolhido países alternativos como Brasil, Rússia e Catar, para que possa também ter mais estádios novos, e quanto mais estádios novos, mais movimentação de dinheiro, enfim, aquela história toda. Mas essa é uma discussão, aí eu vou concordar com o Matheus, essa é uma discussão que ela envolve a FIFA, mas ela pode ser replicada para o nosso cenário. O Flamengo jogou contra o Grêmio, um jogo que rendeu enorme repercussão, aquele jogo da Copa do Brasil, né? Jogou para 6.672 pessoas, por uma renda bruta de quase 800 mil reais, uma renda líquida inferior a 500 mil reais. 500 mil reais hoje para o Flamengo, dentro de um faturamento próximo de 1 bilhão de reais por ano, é nada. Mas o Flamengo está muito mais preocupado em, não só com o ponto de vista financeiro, mas em parecer ser o protagonista em tudo, ser um clube acima dos demais. Então, mais uma vez, é mais um exemplo de um clube, ou de uma entidade, ou de um dirigente pensando primeiro no bem próprio do que no bem coletivo. Essa ideia do espírito coletivo, ela não existe no mundo do futebol, né? A criação da liga, que a gente já debateu em tantos outros podcasts, ela cada vez está mais distante, porque para você ter uma liga, você precisa ter um senso coletivo geral, global, de todos, e os caras pensam só no próprio umbigo, enfim. O que acontece em relação à Copa do Mundo a cada 2 anos é só uma réplica ou uma repetição daquilo que a gente vê no nosso quintal, daquilo que a gente vê na América do Sul, nas Américas, na Europa, enfim. E se você for perguntar pro torcedor, por exemplo, o torcedor não tá nem aí com liga, o torcedor quer o bem do próprio clube, né? Você vê alguns torcedores, por exemplo, tipo, tanto de Flamengo quanto Cruzeiro, recentemente defendendo até o fim a ideia tipo, de ter os torcedores de volta por liminares e tudo mais, sem pensar em qualquer outra coisa. Aí saiu a questão, o Brasil pode ter torcida contra o Uruguai em casa. Os torcedores do Flamengo já estavam lá comentando sobre a questão da isonomia. Fiquei reclamando de isonomia aqui, mas não tem isonomia na eliminatória. Mas não tem que ter, né? Não tem que ter, viu? Não tem que ter público na eliminatória também. O problema é o seguinte, é que as entidades que comandam o nosso futebol, tanto no Brasil quanto na América do Sul, primeira coisa é que elas não gostam de futebol. Elas gostam, a Conmebol odeia futebol, a CBF também. Eles gostam de ganhar dinheiro. Né? Tanto é que a cada renda da Série A do brasileiro, a CBF leva 5%, e as federações locais também. Então aí arrumaram o VAR. Eu sou a favor do VAR, mas você sabe quantas pessoas são escaladas na arbitragem, além dos 4 árbitros? São mais 5 pessoas, são 9. 9! Isso aí aumentou um custo gigantesco no borderô, além do clube mandante pagar o VAR 30 mil por jogo. No valor de 30 mil reais. Então, o clube mandante paga na Série A do Brasileiro e na Série B hoje, ele paga 540 mil, ele paga. Simplesmente. Não, 270, né, Pretzel? Porque não, só um turno, né? Você só joga como mandante, né? Então, 19 vezes 3, tá certo? São 30 mil, 540 mil. 540 mil? 570 mil, perdão. 570 mil. Tá. Cada time paga 570 mil, cara, pra usar o VAR. Além do borderô, além do borderô de cada jogo. Tu não paga mais 4 árbitros, tu paga 9. E isso quem é que paga, Matheus? São os clubes que aceitam isso. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Não, e se você for pensar, tipo assim, qualidade de jogo, provavelmente quem deveria estar pagando é a CBF 100%, né? Claro. E, tipo, é ela que organiza a liga. Não, isso. Esse é o ponto. Por exemplo, os defensores da liga, eles diziam que essa cota do VAR, ela seria facilmente alcançada com acordos comerciais, né? Porque você teria um departamento de marketing que trabalharia em cima de uma série de soluções. Entre elas, encontrar um parceiro comercial que explorasse a imagem do VAR. Toda vez que o VAR fosse disponibilizado, haveria uma imagem do patrocinador, alguma coisa. Embora não sei quem gostaria de patrocinar o VAR, né? Porque, eu vou te falar, eu sempre fui defensor do VAR e continuo sendo, mas a gente assiste a cada besteira feita pelos árbitros brasileiros, que é uma coisa de louco, né? Porque, tipo assim, eu acho que o que a gente vê aqui no Brasil, na verdade, é uma distorção do conceito do VAR, né? Porque é basicamente um árbitro brigando contra o outro pra poder, tipo, mostrar alguma coisa errada ou certa, mas tá lá. E o árbitro de campo não tem impulso algum pra virar, tipo assim, não.
é interpretativo, então eu vou seguir com a minha. Não vou ver o pelo no ovo que o VAR tá tentando me mostrar aqui, né? Eu vou pegar aqui, tem partes de comunicados, tanto da FIFA quanto do Sindicato dos Jogadores, tanto da Conmebol, pra gente poder discutir um pouquinho aqui esses comentários, né? O Arsène Wenger justifica, o Arsène Wenger, que hoje é ex-técnico do Arsenal há muito tempo, é um dos consultores da FIFA hoje, ele diz: o calendário atual está desatualizado. Em setembro já é a primeira parada, em outubro 2, em novembro 3º e em março a quarta janela. Em junho é a última janela e em julho começa a nova temporada. Tudo isso é muito. É sobre reagrupar as rodadas de qualificação para evitar viagens. Agosto e setembro serão para o futebol de clubes, outubro para as rodadas de qualificação. De novembro até o final da temporada, novamente para o final do futebol de clubes. Com essa parte aqui, eu não consigo nem falar nada tipo de questão, eu acho que tá errado. Eu acho que isso aqui tá certo, mas você não deveria usar isso daqui para justificar a Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Exato. E aí, Matheus, uma eliminatória europeia, tá? Que hoje tu tem lá nada contra, que tu já tem na Nations, eles fizeram a Nations League, que eu achei uma grande ideia, para acabar com aqueles amistosos desnecessários, que não tinham valor nenhum. Então a Nations League, ela te dá acesso e descenso, ela tem 4 divisões, e cada jogo na data FIFA da Nations League ele vale, e o campeão ganha dinheiro. E o ranking vale também até para a repescagem da Copa do Mundo, até para a repescagem. Eu fico imaginando como que a UEFA, eu acho que vai quebrar a cabeça com 55 seleções para fazer uma eliminatória para uma Copa a cada 2 anos. Como é que eles vão fazer isso, cara? Como é que eles vão fazer isso? É interessante isso aí. E aí só mais uma para completar, antes de devolver para o Matheus. Tudo que não estão pensando é no bem do futebol ou no bem das seleções, né? E aí, por escrevendo certo, mas por linhas tortas, a gente vai ter o Mundial do ano que vem pro fim do ano, né? Lá para novembro, dezembro. A gente vai estar... a grande totalidade das seleções que vão brigar por título, elas têm seus jogadores atuando no mercado europeu, cujo calendário se inicia em julho e agosto e se encerra em junho, maio, junho, né? Então a gente vai ter, na próxima Copa do Mundo, atletas e seleções chegando no auge da forma física, né? Pela primeira vez no auge. Pela primeira vez em muito tempo. Esse é um ganho. Mas também não é um ganho pensado. Esse é um ganho que se deu porque a gente vai ter um Mundial disputado num país que é inviável você pensar em jogar bola no mês de julho por conta do calor. Então você adia para dezembro, novembro, dezembro, e aí sim você vai ter um ganho esportivo. Mas os ganhos esportivos, eles são acasos no mundo do futebol, né? A questão é sempre financeira. Eu acho que a questão talvez da UEFA fazer isso, fazer essa... Eu imagino que essa mudança tipo de Copa de 2 em 2 anos e o maior número, né, de seleções passe muito por uma questão de você fazer grupos menores nas eliminatórias e classificar mais países. Porque a UEFA pode fazer tipo uma eliminatória com grupos de 4 e o vencedor de cada grupo se qualifica. Eu imagino que sim, porque tipo porque com 48 seleções o número de vagas da UEFA passaria de 10, né? Agora, eu não lembro quantas vagas a UEFA tem na Copa do Mundo atual. 9? 9? Ah, não, 9. Então passaria de 10 tranquilamente, né? Então, não, 9 não, 13. 13? Não, são 13. 13. Agora tem 13. Ela tinha anteriormente, ela tinha menos. Quando eram 24 seleções, ela tinha 9. Quando subiu para 32, aumentou para 13. Deixa eu só confirmar aqui. São 13 vagas mais o país sede, no caso na última Copa do Mundo, que foi a Rússia. Então, provavelmente a UEFA teria mais times aí, e aí poderia tipo, ter uma eliminatória um pouco menor, né? Ô Matheus, eu acho, só outra coisa rápida, eu acho que para os grandes jogadores que têm como objetivo serem campeões de Copa do Mundo, essa mudança no calendário seria positiva. Por exemplo, Messi e Neymar, só para citar 2 casos, né? O Messi, por mais que ele seja um gênio, ele só vai entrar no coração do argentino se ele for capaz de levar a Argentina ao título de uma Copa do Mundo, porque a comparação com o Maradona, especificamente nesse quesito, é muito desleal. O Neymar, ele vai ser olhado pela população brasileira de outro jeito se ele conseguir ser campeão mundial.
e com títulos disputados a cada 2 anos, as chances de o Messi, do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Mbappé e companhia serem campeões aumenta também. Então talvez a gente até tenha, não sei de que maneira, mas uma participação dos atletas até pensando nisso. Só que aí é mais uma coisa contra os clubes, né? Porque a cada 2 anos os clubes que bancam os salários dos atletas deixam de ter seus jogadores. Inclusive, vou até ler um pouquinho do comunicado, né, da FIFPro, que é o sindicato dos jogadores, que fala: todo plano para modificar o calendário de partidas deve abordar as preocupações dos jogadores, como a carga adicional que essa mudança acarretaria e a necessidade de proteger e melhorar a qualidade profissional dos empregos oferecidos. Propostas de ampliações com a Copa do Mundo Bienal são inadequadas com a ausência de soluções para os problemas existentes. Realmente, a FIFA danou-se para os jogadores, né? A FIFA não pensou, aparentemente não consultou os jogadores atuais, só buscou esse plano de jogadores antigos, né, para poder, eles estão usando esses jogadores antigos, como o Ronaldo, para poder tentar convencer os países de aderir à ideia, né, de convencer as regiões. Por exemplo, na África, eles não estão precisando, porque a CAF, né, que é a Federação Africana, aparentemente vai votar em bloco, e todos os 56 países africanos votariam a favor da Copa de 2 em 2 anos. Lembrando que a FIFA tem 211 federações afiliadas, e a votação seria em maio de 2022, e a maioria dessas 211 afiliações teriam que votar a favor. A FIFA já começa relativamente bem com a África, né? Se você pensar em 56, países menores, provavelmente eu acho que talvez já votariam a favor por ter mais possibilidade de chegar numa Copa do Mundo. E assim, ninguém se importa com os jogadores, né? E os jogadores também não se posicionam. Você leu uma nota aí, mas ela é uma nota assim, ó. Ela é uma nota de marcar posição. Mas eu não vi, por exemplo, o Neymar. Bom, o Neymar eu nem preciso falar. Mas eu não vi. O Messi e o Cristiano Ronaldo jogarão a última Copa em 22. Mas vamos lá. Caras que ainda estarão prontos. Eu não vi, por exemplo, o Maguire da Inglaterra levantar a voz e dizer assim: isso aí não dá. Vai acabar com a gente. O Harry Kane se manifestar. Eu não vi o Chiellini se manifestar, ou o Donnarumma, que é mais jovem, goleiro, que vai estar nos próximos mundiais. Quer dizer, certo? Esse tipo de jogador de alto escalão e de grandes seleções, eles também não estão nem aí, eles não se manifestam. Todos ricos, todos milionários, e a banda vai tocando. Eles vão jogando. Então, cara, quando se fala do jogador, eu acho também que hoje eles são cada vez mais silenciosos e mais individualistas. Eles não estão nem aí pro resto. Tem jogador que acha que não compensa, né? Não compensa falar, acha que vai ter uma repercussão negativa muito alta. Tu sabe que tem uma frase do Maurício Sarri. O Maurício Sarri tá me ajuda, ele voltou pra Lazio? Tá na Lazio? Tá na Lazio. O Maurício Sarri diz o seguinte: olha, eu tava na Juventus, né, e ele usou uma frase que eu já tinha falado também na Rádio Bandeirantes, que ele disse assim, ó... Ele te copiou, Pétio. Não, ele não me copiou, mas o termo usado eu já tinha, por incrível que pareça, eu já tinha usado. Os jogadores hoje são verdadeiras multinacionais. Eles são empresas. Eles são prestadores de serviço. O cara vai lá e veste a camisa da Juventus, aquilo ali pode durar um ano, pode durar 3 anos ou pode durar 5. Certo? Aquilo ali é uma passagem. Não é mais uma identificação. E aí o Maurício Sarri chegou e disse assim, ó, cara, como é que eu ia exigir algo do Cristiano Ronaldo? Quando eu marcava o treino para tal hora, ele estava num compromisso comercial. O cara é uma multinacional. Ele falou bem assim, ó, o cara é uma multinacional. Certo? E aí ele veio pro segundo tópico, que eu concordo plenamente com ele. O grande problema é que hoje se falam só nos jogadores, não se falam nos clubes. E ele tem toda a razão. Eu acho que com o passar do tempo também, com questão de
por exemplo, quando você queria ouvir alguma coisa de um jogador em épocas antigas, né? Você normalmente teria que passar pelo clube, você teria que passar por alguma coisa. Hoje você tem jogadores de redes sociais se manifestando o tempo todo. Hoje o eu acho que tempo todo? Raramente, eu diria. Não, Raramente. eu falo... sobre futilidades, né? Sobre futilidades. Futilidade, sim. Sim. Sobre essa questão tipo de anúncios também, eu acho que hoje você vê muito mais, o jogador tá muito mais na sua cara do que os clubes, que eu acho que os clubes talvez deixaram a bola cair aí um tempinho atrás, quando cresceu essa questão de rede social, nessa questão tipo, os clubes não foram... Não conseguem se vender tão bem hoje quanto os jogadores. Nem criar conteúdo, né, Matheus? Eles poderiam, eles mesmos, criarem séries, criarem produtos internos, exploração de coisas ligadas a datas e tal. A impressão que eu tenho é que hoje o trabalho da comunicação nos clubes é muito mais de ser censor da imprensa do que propriamente gerar conteúdo. Perfeito. Os caras não perceberam que eles são uma grande máquina de fazer dinheiro. É inadmissível, Matheus, é inadmissível que clubes grandes do futebol brasileiro tenham menos inscritos nos canais de YouTube do que eu e o Pretzel. É inaceitável, porque eu e o Pretzel a gente é 1 milhão de vezes menor, inferior aos clubes, mas tem clube grande do futebol brasileiro que tem menos inscritos que a gente. Mas a gente é mais transparente que eles. Porque eles não estão eles não perceberam a capacidade de trazer receita e de gerar conteúdo próprio, enfim, faz parte. E, tipo assim, e se você. E não precisa nem ser coisa original. Tipo, pega, por exemplo, assiste um pouco do que os clubes europeus fazem, os clubes americanos. Pronto, não precisa dá uma olhada. Tipo, cara, dá uma olhada em formatos, tal, não sei o que, adapta alguma coisa aqui e dá pra colocar. Ô, Matheus, eu já conversei com 2 caras de marketing de clubes, caras do mercado publicitário, né? Que eles disseram assim, eu tive que sair porque a gente planejava todo o processo, né? Fazia tudo e a gente vendia um processo, entre aspas, com assim, haverá lá 2 jogadores presentes, né? No evento. Então vamos lá, um evento do lançamento, de uma abertura de uma loja de um time, perfeito? Aí nós vamos levar lá o Nicole e o Pretzel. Os caras avisavam antes o cliente, né? Aí chegava na hora de levar os jogadores, a assessoria de imprensa ou o dirigente do departamento de futebol. Não, viu? Deixa os caras quietos, não incomoda, tem jogo semana que vem e tal. E os caras não iam. E aí ficava uma venda de um produto, sabe, com um negócio esvaziado. E é assim que tem acontecido em vários times do Brasil. Em vários times, né? E eu brinco também, essa do censor da imprensa. Hoje, assessores de imprensa, é claro que nós estamos falando da Copa a cada 2 anos, mas isso tem a ver muito com divulgação também. Né? Por exemplo, os caras querem a divulgação do futebol, o futebol maciço sendo jogado e divulgado a cada 2 anos. E aí, quando você tenta produzir alguma coisa, você tenta buscar conteúdo, você tenta pelo menos esclarecer coisas, você não consegue, porque existe uma censura gigantesca hoje. Eu brinco hoje que para ser assessor de imprensa no esporte brasileiro é fácil. Primeiro, tu faz um curso de segurança do trabalho, porque aí tu não deixa ninguém se aproximar do cliente. Esse é o primeiro curso que tu faz. Não, e até é curioso, tipo, a gente trazer relações de outros meios. Por exemplo, a Fórmula 1. A Fórmula 1 recentemente ganhou um público considerável por causa da série da série no Netflix. Agora eu não lembro o nome em português, mas em inglês é A Drive to Survive. Que é uma série muito boa, explora bem alguns pontos e ganhou, tipo assim... E o esporte acabou ganhando muita gente de volta, algumas pessoas de volta e novos espectadores por causa disso. Eu penso também, por exemplo, na questão muito do K-pop, da música coreana, que tipo assim, eu acompanho bastante. É muito mais fácil de você acompanhar do que um artista da nossa parte aqui, né? Um artista do Ocidente, porque eles prezam muito pela questão do conteúdo. Quando um grupo lança um CD, tem muita coisa, tipo assim, que você pode assistir, muita coisa que você pode ver. Os caras estão fazendo ao vivo basicamente todo dia. É uma atenção ao conteúdo extremamente diferente. E acho que isso falta muito para os clubes, porque a gente for pensar, um tempo atrás eu vi uma palestra de uma pessoa do Liverpool, de uma pessoa do departamento de marketing, que o Liverpool leva em consideração várias outras coisas, não só esportes, como os rivais na hora tipo, de pensar em conteúdo.
Por exemplo, uma das coisas que era levado em consideração era o Fortnite, que é um jogo que virou uma febre entre os adolescentes. E os jogadores também, que varam as madrugadas jogando. E aí nessa questão, o clube tem que ver que o clube tem que se atualizar também em questão tipo, de conteúdo. Se você quer continuar buscando, você quer continuar tendo torcedores, você quer ter jovens na sua torcida, você tem que buscar conteúdos que sejam para esse público também, né? E eu acho que isso a gente faz muito mal aqui no Brasil ainda. Eu vejo pouquíssimo conteúdo tipo, de clube e eu gosto de tentar ver coisas de vários clubes aqui no Brasil. Raramente eu vejo alguma coisa tipo assim, que seja atrativa pro jovem hoje. Por exemplo, então, esse negócio até de divulgação, aqui eu fico feliz que a gente tem pelo menos 40 minutos que eu consigo falar com o Nicola, ou interagir com ele, viu, Matheus? Porque quando a gente manda mensagem, eu tento uma ligação diária, isso é praticamente inviável, é aquilo. A gente fala mais dos jornalistas do que no canal, é que nem o Maurício Sarri falou. Eu descobri o segredo pra conseguir conversar com o Nicola. O problema é que você dorme cedo, né, Pretzel? Eu consigo conversar com o Nicola quando eu chamo ele depois de meia-noite. Aí eu consigo conversar com o Nicola. Antes disso, sem chance. Mas tá puxado. Essa última madrugada a gente conseguiu conversar bem, inclusive. Mas quem sabe a gente faz o podcast de 2 em 2 anos, que nem a próxima Copa. Aí tá. Então, só pra fechar aqui, né, eu não vou nem ler o da Comebol, porque a gente discutiu muito já em cima do que a Comebol falou, inclusive, né, queria deixar aqui o espaço aberto para que vocês deixem suas conclusões sobre o que a gente falou aqui, sobre essa gloriosa Copa do Mundo de 2 em 2 anos que a FIFA quer colocar aí. Pretzel, começando por você. Eu até cito o exemplo da Copa América, que é claro que é uma competição desproporcional em relação à Copa do Mundo, mas a Copa América ela ficou totalmente desinteressante quando ela foi jogada aí, né, Matheus? Jogou em 15, jogou em 16, jogou em 19 e jogou em 21. Nós tivemos num intervalo de 6 anos 4 edições. 4. E era pra ser 4 em 5, né, Flávio? E era pra ser 4 em 5. Então, cara, uma vergonha, claro, porque era pra ser em 2020, não em 21. Ah, por que isso? A de 16 porque era o centenário. Grande porcaria, desculpa, viu? Desculpa, né? E depois a de 2020, a de 19 e de 20 para se equiparar com a distância da Eurocopa, né? Então a Euro ela vai ser jogada agora em 2024 e a próxima Copa América, se não houver nenhuma invenção da Comebol, está marcada também para 2024. Vamos aguardar, mas olha só, a vulgarização do torneio. Essa última Copa América aqui no Brasil, com todo o respeito, se ela não saísse, não ia acontecer nada. E ela foi bem desvalorizada. Apesar do Argentina ter ganho dentro do Brasil no Maracanã, em termos práticos e de público, ela foi bem desvalorizada. Na verdade, eu acho que a Copa América só ganhou um valor por ser o primeiro título do Messi com a seleção é o único valor, principal. É isso. Porque pra mim mesmo não tinha nenhum valor antes disso. Os jogos desinteressantes, né, cara? Eu comentei vários até pela Rádio Bandeirantes. Eu posso dizer que, cara, desculpa, viu? O nível do futebol apresentado foi muito baixo. Muito baixo. Acho que o único jogo realmente interessante, eu acho que é o Uruguai e Peru, né? Nas quartas, que foi um jogo legal, mas, tipo assim, só esse mesmo, que eu tenho de lembrança aqui. Jorge Nicola, sua consideração final. Nem a final foi boa, né? Não sei, talvez num mundo imaginário de Poliana, alguma coisa nesse sentido, a gente só poderia ter dirigentes de clubes, federações e confederações, além de FIFA, caras extremamente bons do ponto de vista profissional, mas também extremamente bem-sucedidos do ponto de vista financeiro. O cara precisava ser, no mínimo, um milionário para assumir a condição e o status de um clube desses, ou de uma federação. Porque aí ele pensaria menos no aspecto financeiro próprio e mais no bem coletivo, no bem do esporte. A gente não tem fomentado o futebol, a gente não tem trabalhado para que esse esporte agregue mais, para que esse esporte vire a salvação para muitos garotos. A gente está preocupado, e quando eu falo a gente, os dirigentes de futebol, estão preocupados em se autossustentar. E quando eu falo em se autossustentar, muitas vezes não é nem sustentar o próprio clube ou a federação que ele dirige, mas o benefício próprio, o pessoal dele, para que ele saia
da entidade muito mais rico do que ele entrou. Então, talvez o critério no futuro não tão distante seja qual a sua capacidade financeira. Você tem quanto no banco? Você passou de 10 milhões? Então vamos estudar o seu currículo para ver se você também tem capacidade profissional. Porque, do contrário, a gente vai ter as pessoas, os dirigentes pensando apenas no bem próprio e dane-se o futebol. E o nosso produto vai piorando. Para mim, o ideal é você ver FIFA, você ver confederações nacionais pensando muito nessa questão de como a gente vai ganhar mais dinheiro, como a gente vai fazer isso. Cara, eu acho que todo mundo deveria parar um pouco, pensar, cara, como é que a gente pode fazer o produto um pouco melhor, como a gente pode fazer com que esse produto afete a vida das pessoas de verdade, pensando muito em questão tipo de jovens, eu acho. Como a gente pode fazer que o futebol seja realmente alterador na vida desses jovens, principalmente jovens de comunidades pobres, comunidades carentes. Falta pensar nisso. Eu acho que, tipo, se a gente fala que o futebol é um esporte que une as massas, que é um futebol, que é um esporte que une gente de classes D a classe A, que une todos os países, une diferentes religiões, une tudo, a gente precisa pensar um pouquinho, eu acho, mais, né, nessa união aí, assim, como que a gente pode fazer o esporte realmente agregar algum valor nesse ponto. Com isso, a gente vai fechando por aqui mais uma edição do podcast do Segunda Bola. Um grande abraço a todos e até a próxima.